Oi, tudo bem? Entrei e saí correndo porque o telefone estava naquele outro modelinho. Boa noite, gente, tudo bem? Vamos lá, a hora que o pessoal estiver chegando, aí eu conto tudo. Enquanto isso, a gente espera aqui. Boa noite. Hoje o tema vai ser bem interessante. Pena que a gente tem 1 hora, né? Não dá pra se estender muito. Olá, para quem apareceu, boa noite, tudo bem? Oi, gente. Vamos ver se tem aqui. Ah, ok. Tá tudo certinho aqui. Boa noite, vou dar mais um tempinho pro pessoal ir chegando. Aí a gente já começa o nosso bate-papo, tá bom? É isso aí. Então vamos lá. Quem tiver por aí, quiser me falar se tá ok, som e a imagem, tá? Olá, Edson, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Pessoal que tá chegando, bem-vindo, boa noite. Para quem não me conhece ainda, sou Tatiana Mazeto, psicóloga, tenho uma empresa de alimentação consciente, saudável e põe a mão na massa também. E aí quando a gente for conversando, eu vou contando as novidades. Tem novidades aí na área. Vou dividir com vocês já já, tá bom? Então é isso aí. Olá. Ah, legal, bacana. Tá joia. Que bom, que bom. Então tá ótimo. Então, vamos começar já já. Deixa o pessoal se animar. Ah, obrigada, Edson. Obrigada. Que bom, isso aí. E aí eu já virei o telefone, já deixei no automático, ele saiu não sei porquê. Coloquei de volta, agora deu certo. Tá tudo bem. Tá bom? Então tá. E aí, vocês estão bem? Hoje o tema foi uma sugestão, que eu fiquei muito feliz, inclusive. Hoje, boa noite. Porque é isso, né? A gente quer exatamente isso, que venham aí as demandas de vocês. Oi, Marcinho, tudo bem? Boa noite, Gi. Eu tô assim, gente, eu tô meio que. Deixa eu até me ajeitar aqui, porque esse óculos, ele. Não sei, mas assim, eu desconfio que ele não tá mais dando conta, sabe? Mas tudo bem, então de vez em quando eu vou chegar perto, não esquenta, não, tá? Não tenham medo, é isso aí. Bom, então vamos lá. Vamos começar aí a introduzir o tema. Então, como eu falei, eu sou Tatiana Mazeto, eu sou psicóloga, tenho uma longa, né, estrada aí, mas não vou me alongar. Só queria contar para vocês uma novidade que eu fiquei muito feliz, que depois de milhões de anos de formada e sem precisar do diploma anteriormente, eu consegui resgatar meu diploma, porque a faculdade fechou, e aí eu tentei algumas vezes, não consegui, e aí finalmente consegui o contato do reitor, tem, né, o escritório, tudo bonitinho. Boa noite, Márcia. E aí consegui, inclusive muito a fim de reativar meu CRP, que me dá a possibilidade de trabalhar em consultório, né, de fazer aí um trabalho mais abrangente, o foco mais clínico, né? E tá sendo muito interessante, assim, né? A sensação quando eu peguei o diploma, aí até a gente tirou a foto e tal, junto com o reitor da faculdade, depois de milhões de anos, gente, parecia dia. Então foi uma coisa muito legal. E outra coisa, ah, por favor, Marcelinho, eu vou aceitar, porque tá difícil aqui. E uma outra coisa muito bacana que eu tava namorando já há um tempão, uma especialização em psicologia positiva, e aí consegui um local bem bacana, o curso à distância, que me dá essa possibilidade de fazer aí a hora que, né, com um horário flexível, a hora que a gente tá mais aí disposto mesmo e com tempo, né? Então é uma coisa bem legal. Então é isso, novidades no ar. Vambora, né? Então, como eu falei, o tema de hoje foi sugestão. E o título, né? O tema que a gente vai conversar sobre inconsciente,
subconsciente e o nosso consciente. É claro que assim, né? Isso é uma história longa, né? Tem muitos detalhes, né? Muitos estudiosos, muitas vertentes. Então, o que a gente vai fazer aqui? A proposta é dar um panorama geral e dentro desse panorama geral, o objetivo, na verdade, dessa live hoje é que a gente, quando sair dessa live, quando terminar a live, a gente esteja com uma sensação de um pouco mais de empatia, né? Tanto um cuidado maior, uma amorosidade maior conosco, mas também no olhar aí com as outras pessoas. Então esse é meu grande objetivo de hoje, né? E vocês vão entender por quê daqui a pouquinho, tá? Ok, Vitor, acho que eu já falei, né? Muito bem, então bora lá. Então, para a gente fazer mais ou menos uma ideia, né, do que seria isso, do que a gente tem acesso, né, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, inconsciente, consciente, subconsciente, a gente né, em várias apresentações de curso, né, quando os psicólogos falam, né, coaches e por aí vai. Então não é uma coisa assim que a gente desconhece 100%, mas é interessante a gente pensar como que é estruturado isso para a gente se compreender um pouco melhor, né? Eu acho que essa é a grande sacada mesmo, né? Então é o seguinte, a gente vai pensar numa foto aí de um iceberg, e a gente sabe que tem a ponta desse iceberg. E embaixo, né, que é muito maior, esse bloco de gelo, né? Então a gente pensa que o que a gente consegue ver representa 5% do que é, na verdade. E 95% está abaixo do nível, né, do mar, que a gente não consegue enxergar. Então é essa comparação para que a gente consiga compreender um pouco melhor o que é que a gente enxerga. Então o que é que a gente enxerga é o consciente. O que significa o consciente? Significa o que eu conheço, né? Simples assim, né? E aí depois eu vou até no final mostrar para vocês, tem um esqueminha muito interessante que chama Janela de Johari, estou fazendo um parênteses, que a gente vai entender umas coisas também muito legal, assim, né, do que as pessoas conhecem, né, do que não conhecem, do que eu deixo conhecer, então é bem interessante. Então voltando, consciente 5%, o que eu conheço, né, então dentro desse 5%, a gente tem aí a nossa análise, nosso pensamento, né, as nossas reflexões, enfim, as memórias funcionais, né, que a gente precisa ali pro dia a dia, onde a gente mora, por exemplo, como é que faz para atravessar uma rua, né? Onde eu trabalho, qual é o nome do chefe, quem são minha família, meus filhos, o que eu sei, né, fazer, por exemplo, na cozinha, enfim, né? Então, essas memórias aí funcionais estão no consciente, né? E a gente tem, então, isso está aí visto. Quando a gente fala do subconsciente, a gente vai falar de memórias, por exemplo, memórias mais, né, assim, que eu não preciso toda hora, todo dia, né? Então são memórias que estão aí mais que ficaram lá atrás, né? Não tão profundas assim quanto o inconsciente, né? Que a gente não tem acesso, essas memórias a gente tem. É como se a gente estivesse organizando uma prateleira e a gente colocasse na prateleira assim os livros que a gente mais precisa, então eles estão à mão. Então esse é o subconsciente, são as memórias que a gente às vezes precisa de uma coisa lá atrás, né? É um curso que a gente fez há um tempo atrás, de repente alguém faz uma pergunta, você não usa aquilo no dia a dia, então você vai lá buscar, né, nesse subconsciente. Então é isso, é praticamente isso, né? A gente deixa meio que à mão, só que não ocupa espaço, digamos assim, tá? No consciente. Isso tudo, gente, é um jeito didático da gente falar, né? Quando a gente está falando nesses 3 níveis, a gente está falando de fluidez, né? A gente está falando que todo tempo tem questões do inconsciente, do subconsciente, do a gente tem um hábito, ou faz uma escolha, ou pensa alguma coisa, então isso tudo é muito dinâmico, né? Muito fluido, não é uma coisa estática, né? Agora estou sendo comandada por um impulso que é inconsciente.
né? Se a gente tem essa consciência, já não é mais inconsciente, né? Então isso tudo é fluido, tá? Muito bem. Aí a gente vai falar. Falei do subconsciente, a gente vai falar do inconsciente. Lá no inconsciente, primeiro, para a gente entender esse inconsciente, a gente tem que falar diretamente, lembrar, né? Falar de memória, né? Então, lembrar das nossas memórias, né? Então, assim, tudo que acontece conosco, desde a nossa gestação, né? Desde os nossos primeiros meses de vida, tudo que a gente vai passando ao longo da nossa vida, isso está armazenado, né? Eu penso, Tatiana, que se a gente tivesse acesso a essas informações o tempo inteiro, a gente não ia dar conta, né? Se a gente, por exemplo, escutasse os nossos barulhos internos, né? A gente ficaria louca, né? É enlouquecedor. Então, como, né, o nosso corpo é totalmente inteligente, né? Essas memórias, elas ficam num lugar mais aprofundado. Então, assim, o que é muito bacana da gente pensar é que o que é que tem nesse inconsciente? Então, tem os medos, os hábitos, as memórias de longo prazo, a gente tem os instintos de autopreservação, a gente tem os desejos, as emoções, as crenças limitantes. Então, tudo isso tá lá no inconsciente. As fantasias, tá? Traumas, então tá tudo lá. Aí, por que eu tô falando isso? Porque quando a gente tem uma memória, um trauma, né? Que é um trauma que aconteceu na infância, a gente tinha naquele momento uma condição específica de criança, né? Então a nossa visão naquele momento e como a gente lidou com aquilo que aconteceu foi um olhar e uma emoção que ficou registrada, um sentimento que ficou registrado, mas que aquilo era sob o ponto de vista dessa criança, por exemplo, com 2 anos, né? Então, quando a gente sente que a nossa vida não está sendo muito bem comandada mesmo por nós, né? Você tem uma sensação que fala, nossa, eu tenho umas atitudes que eu não entendo por quê. Racionalmente, ou seja, no meu consciente, eu sei o que eu devo fazer, eu sei o que eu devo mudar, mas eu não consigo fazer essa transformação. Ah, eu tenho um medo inexplicável de alguma coisa, né? Ou eu tomo uma atitude e às vezes eu não sei por que eu tô tomando essa atitude, né? Às vezes eu fico com uma raiva que eu não sei por que falou alguma coisa, aquilo me despertou uma raiva. Então isso fica meio solto mesmo, né? E aí quando a gente tem essa sensação e essa sensação vai ficando mais forte, isso é maravilhoso, porque a vida está dizendo o seguinte, olha, é um momento bacana para você parar um pouco, né, e olhar para dentro de si. E onde a gente vai olhar, né? A gente vai olhar lá para baixo, lá nas profundezas, né? Isso que a gente, às vezes, dependendo da abordagem da terapia, né? No caso, terapia, você tem vários tipos de abordagens. Então, algumas trabalham com sonhos, outras trabalham com a questão corporal, né, para trazer essas memórias, né? Outros fazem o drama, né? Ou seja, o teatro, que é o psicodrama. Então são várias vertentes. As outras, né, vão buscar as suas memórias, as suas histórias mais antigas de infância, etc. Então todas essas abordagens, né, elas vão fazer com que esse inconsciente ele se apresente. E quando ele se apresente, né, quando ele se apresenta, melhor dizendo, a gente consegue olhar com maior clareza e consegue entender algumas coisas, né? E aí a gente fica de novo nesse comando. Então, o que a gente precisa lembrar, né? Por que eu falei da empatia? Porque todo mundo tem isso, né? Todo mundo é formado dessa mesma forma, todo mundo tem memórias
dessa mesma forma, né? Não são as mesmas memórias, né? Gêmeos, por exemplo, vão lidar com essas memórias e vão receber a mesma informação, digamos assim, e vão lidar com isso, vão lembrar disso, ou ficou registrado isso de acordo com o que eles são, com a visão deles, com o que eles podem naquele momento, né? Então é isso. Por isso que é tão importante a gente ficar atento, né, aos nossos comportamentos, à nossa intuição, aquela sensação mesmo, às vezes de desconforto, às vezes uma sensação que a gente não está fazendo parte. Então tudo isso, né? Às vezes umas coisas malucas que a gente faz que a gente não entende por quê. Então, quando acontece isso, realmente é um momento muito oportuno da gente parar e olhar, né? E às vezes a gente consegue ir fazendo aos poucos isso sozinha, né? Que vai demorar muito mais, claro, porque a gente tem todas as nossas resistências e as nossas limitações, né? E um limite aí de conhecimento. E quando a gente fala, inclusive, para uma outra pessoa, e se essa outra pessoa, por exemplo, é um coach, enfim, seja que abordagem for, primeiro que você está falando, colocando isso para fora, né? De alguma forma, e tem uma outra pessoa que não está envolvida, né, emocionalmente nessa questão. Então a pessoa de fora consegue ter uma clareza, né, e um treino para escutar, inclusive, o que está nas entrelinhas, né? Por isso que às vezes os terapeutas dão uma sacudida aí na gente, né? Aí você fala, nossa, eu tô falando uma coisa, ela me faz uma pergunta nada a ver, né? E depois a gente vai entender que essa pergunta tem a ver, porque ela não tá falando daquilo que tá sendo dito claramente, né? Tá ali nas entrelinhas. Muito bem. Deixa eu ver só se eu não. Vocês sabem que às vezes eu dou uma de mal educada, né, gente? Mas eu acho que tá tudo bem, tá? Ok, ok, ok. Muito bem. Até aqui, ok, gente. Deu para entender? Deu para ter uma ideia, né? Mais ou menos aí dessas diferenças? Como é que funciona isso? É lógico que é raso, né? O que a gente aqui é bem rasinho, mas que vai garantir que a gente comece, né, ou que comece aí a estudar sobre, a ler sobre, né, ficou aí curioso, ou que a gente comece a repensar algumas coisas, né. Então eu acho que isso é muito, muito importante. Deixa eu ver minhas colas aqui, que eu fiz umas colas bem malucas aqui para poder seguir. Então, assim, de novo, né? Quando eu falo da empatia, eu falo o seguinte: as pessoas, todas elas, né? Elas têm uma história, e uma história que às vezes elas têm um conhecimento dessa história mais aprofundado, das suas emoções, de traumas mesmo, de medos, né? De coisas que passaram, que pode ser real ou não. Então eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, um bebê, ele pode ter a sensação de abandono. Não necessariamente essa mãe, ou a cuidadora, ou o responsável, um registro que ficou, alguma coisa que aconteceu, né, um tempo maior que o responsável, né, o cuidador, enfim, a mãe, quem for, né, demorou para atender essa criança, né? A gente não sabe a circunstância, mas isso ficou registrado para essa criança como um abandono, né? Então, também um exemplo, tá? Bem raso para a gente conseguir imaginar, né? Como é que isso acontece. Então, essa impressão, essa sensação, né? Gerou um trauma para essa criança. E ela vai, né? Caminhando pela vida, e toda vez que ela se depara com uma sensação de desamparo, ela vai reagir de uma forma específica, né? Vai ficar muito triste, vai ficar muito mal, ou ela vai reagir, sei lá, enfim, de uma forma, né? Eu tenho que ser independente porque ninguém cuida
como essa pessoa vai fazer a defesa para essa dor, defender dessa dor. E é uma dor que é genuína, mesmo que essa criança não tenha sido, né? A gente não consegue fazer esse tipo de julgamento porque às vezes não é real, né? É uma situação real, foi uma sensação que gerou esse trauma, tá? Então, por exemplo, minha terapeuta falava muito isso, né? A gente precisa atualizar os dados, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, eu hoje com 49 anos, né? Abandonou, então assim, a gente só precisa tentar ver, será? Aí de novo vem a pergunta, houve abandono real? Aquilo foi uma sensação. Então assim, como é que acontece essa sensação dentro de mim? Como é que eu lido com isso, percebe? Aí eu vou mergulhando, eu vou descendo os degraus lá pro inconsciente. Uma vez ficar, né? O que houve, né? O que me motivou e como eu fiz todo um caminho para me defender dessa dor em vários momentos que essa sensação voltou, né? Isso sendo real ou não, e às vezes até um medo de abandono, então gera um apego, né? Às vezes uma pessoa que é muito apegada a outra, né? No relacionamento, com um filho, enfim, né? Às vezes tem aí uma história por trás de abandono, que é uma história que pode ser real ou não, né? Porque a gente não tá aqui para fazer esse tipo de julgamento e a gente nem sabe todas as histórias de todo mundo, às vezes nem a nossa, né? Então esses degraus que a gente vai descendo, a gente vai encontrando aí essas resistências, essas barreiras, o jeito que a gente pôde lidar com essa dor, né? E aí a gente atualiza os dados, ou seja, a Tatiana, que tem 49 anos, ela tem uma condição hoje, um nível de conhecimento, de maturidade, de experiência, de bagagem, que ela consegue olhar para trás e perceber que aquilo ficou lá atrás e que hoje ela tem condição de lidar com isso, né, de uma forma mais amadurecida e de repente se cuidar, por exemplo, né? Antes não, antes eu dependia, né? E aí como eu dependia, como eu nem sabia quem eu era ainda, né? Ficou só, né? O que é registrado são só essas sensações. Tudo bem, gente? Boa noite, boa noite, boa noite, Zélia, boa noite, José Antônio, bem-vindo. Como é que vocês estão? Me fala. É isso, por favor, Gisélia aqui falando. Tem perguntas? Mandem. Quer dar exemplo de? A gente vai conversando aqui sobre, tá bom? Então é isso. Então esse é um dos exemplos, né? Eu li uma coisa que eu fiquei muito feliz de ter lido. Eu não sei quem é o autor. O ator é ótimo, né? Mas é uma frase muito, muito importante. Eu acho que pra gente realmente pensar nisso. Então, nunca retire uma cerca sem saber por que ela foi colocada lá. Então, é muito cuidado que a gente precisa ter quando a gente fala dessa cerca no que diz respeito às nossas defesas, né? Então, se a gente tem uma defesa, ela não tá lá à toa, né? Às vezes ela não precisa mais estar lá, mas eu não consigo hoje, agora, ir lá arrancar tudo de uma vez e deixar o campo aberto, né? Então essa cerca, ela está me protegendo de alguma coisa. E eu não sei se é real, se não é, se é uma sensação de infância, se foi agora, né? Então assim, se a gente tem isso consciente, ok, é mais fácil de resolver. Se a gente tem só essa sensação que essa cerca tem que ficar lá, ela vai ficar lá até o momento que a gente consiga olhar mais profundamente, né, descendo todos os degraus, respondendo aquelas perguntas, né, bem doloridas mesmo, às vezes com um apoio, né, psicológico. Então,
por exemplo, se a gente, eu sempre digo isso, né? Se a gente vai, tem aqueles workshops, né, aqueles retiros, então às vezes é um final de semana que a pessoa vai lá e dá uma, né, sacudida, você faz milhões de dinâmicas, né, mexe ali com o teu emocional, sacode todas as suas cercas, caem algumas tabuinhas dessa cerca, né? E se você tiver numa condição de preparo emocional, todo esse balanço, todas essas, né, esses chacoalhões, essas reflexões, essas dinâmicas, vivências, etc., elas vão mexer com você, mas elas não vão desestruturar você. Se você tiver numa condição razoável, psicologicamente falando. Se a gente estiver falando de uma pessoa que está muito fragilizada, o que vai acontecer? Essa cerca tá lá. E aí se cai 2, 3, né, pauzinhos dessa cerca, se balança tudo, se mexe tudo aqui, bagunça todas as memórias, enfim, traz um monte de coisa à tona, e eu não tô preparado, gente, a pessoa pode surtar. E isso é literal, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes vem umas promessas que são muito legais e que pode dar certo de verdade para muita gente, só que pode bagunçar internamente muita gente também, né? Então, esse respeito mesmo com a gente, será que eu estou preparada, né? Enfim, perceber. E aí é o consciente, né? Então, assim, é um olhar real para si mesmo, né? Então, assim, se eu tô me sentindo fragilizada, por favor, não vá bagunçar tudo de uma vez, não vá mexer em memórias, né? E não faça isso sozinho e principalmente num final de semana, né? Então, assim, espera ficar mais fortalecido. E às vezes esse fortalecimento, ele vai se dar através de um processo terapêutico, né? Um processo de coach, um processo, uma terapia cognitiva comportamental. O que a gente tem hoje à disposição, né? Hipnose. Então, assim, a gente tem muitas coisas à nossa disposição, muitas terapias, né, holísticas, muitas abordagens terapêuticas, e é como tudo que a gente vê até hoje, assim. O que houve que tá chorando aqui? Quem tá chorando? Eliane. Ah, sim. A Eliane tá falando a verdade. Eu espero que você não tenha passado por isso, Eliane, que agora me deu até um frio na espinha. Porque isso é muito difícil, isso é muito sério, né? E aí eu até perdi o que eu tava falando, que a Eliane botou uma carinha triste ali, fiquei preocupada com ela, depois você me diz se você está bem. Tá bom? Ah, lembrei, eu tava falando das abordagens, né? Então essas abordagens, elas também ao longo do tempo sofreram mudanças, né? No bom sentido, porque quem hoje tem uma condição financeira que pode pagar de repente uma psicanálise 3 vezes por semana, né? É inviável. Quem é que pode se locomover 3 vezes por semana para uma clínica, né? Enfim, é inviável. Então, tem gente que consegue fazer isso, que tem essa preferência, essa condição, ok. Mas tem outras terapias que são breves, tem outras terapias que agem, né, mais rapidamente nessa mudança de comportamento, vai mais no foco daquilo que te atrapalha mais. Então, você foca naquilo e aí se trabalha exatamente isso, né? Então também, de repente, essa evolução, né? E são coisas que a gente só precisa perceber assim. Será que esse tipo de terapia é boa para mim? Não sei. O que a gente faz? A gente vai ler um pouquinho sobre, né? Tem uma amiga que trabalha com hipnose. É muito legal a hipnose para algumas pessoas, assim como tudo, como remédio, como alimento, como profissão, como tudo, né? Ninguém tem aptidão para todas as profissões, ninguém tem um organismo preparado para todo tipo de remédio, para todo tipo de alimento, e ninguém tem também preparação para todos os tipos de abordagem terapêutica, né? Então a gente também tem que ter um pouquinho desse autoconhecimento para a gente poder saber o que às vezes dá certo. E às vezes com toda a pesquisa que a gente faz, etc., a gente começa um caminho e às vezes não dá conta, né? Aquele terapeuta e tal.
às vezes não bate o santo, não tem empatia, não rola, né? Também como várias relações que a gente tem na vida. E aí a gente vai buscar outro, né? Igual a qualquer coisa que a gente faça aí, que de repente num primeiro momento não tenha dado certo, tá? Então é isso. Então tá, então a Eliane falou ali que tá pensando, então eu já fiquei mais tranquila. E aí, gente, é uma coisa que eu vou falar pra vocês, que eu acho que agora vai pegar um pouquinho. Já pegou em mim tantas vezes, eu acho que já pegou em tanta gente tantas vezes, né? Porque é uma coisa tão dolorida que eu vou falar pra vocês, e é a verdade mais linda do mundo. Por exemplo, os nossos pais, eles também têm consciente, subconsciente e consciente, né? Os nossos pais também são gente. Olha que loucura isso, né? Então, quando a gente descobre que os nossos pais são pessoas comuns, parece uma palhaçada que eu tô falando, né? Mas dá uma investigada aí dentro de você, né? Quantas vezes a gente quis ou a gente jogou uma responsabilidade ou uma expectativa naquele pai, naquela mãe, naquela família, né? Seja a relação que for, a família que for, né, o jeito que o formato que tiver essa família, isso não interessa, né? Mas o quanto que a gente já exigiu, né, dessa outra pessoa que fosse, né, que tivesse me dado conta de tudo que eu precisasse, né, desse conta de todas as minhas expectativas, desde a mais tenra idade, às vezes até hoje, né? Então isso é muito importante a gente lembrar. Por mais que doa, porque aí você fala, né, porque eu tenho as minhas questões, meus sentimentos, porque minha mãe, porque meu pai, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque meu irmão e tal. E aí quando a gente olha, por isso de novo a empatia. Aí quando a gente vem e ouve uma coisa dessa, e que eu tenho certeza que não é a primeira vez que vocês estão ouvindo, às vezes dessa forma, né, mas uma coisa ou outra já deve ter batido aí em vocês alguma vez, né? A gente para pensar, né? Então, assim, os nossos filhos têm exatamente essa mesma divisão, né? Dentro da cabeça, digamos assim, né? Então, a gente tem tudo isso dentro de nós, né? Um universo gigantesco dentro de nós que muitas vezes a gente não tem acesso e os outros também têm. Então os outros também podem tomar atitudes, fazer coisas que não são bacanas para nós, que nos machucaram, né? Enfim, mas que eles também estavam adoecidos e doloridos, né? Então é isso. Por isso que gera empatia quando a gente para pensar nisso de verdade. Quando a gente olha isso e fala, poxa vida, né? O outro, a gente não sabe o que tem lá dentro. Né? Às vezes nem ele sabe, né? Então, assim, como é que a gente... E às vezes é tão maluco, porque a gente que tá de fora, a gente percebe e fala, gente, mas aquela pessoa tá sofrendo tanto, e ela continua, né, naquela mesma... insistindo naquela atitude, naquele hábito e tal. A gente não sabe por quê. Aí a gente vai lembrar da cerca. Lembra da cerca, né? Então, assim, às vezes aquela pessoa tem uma dificuldade muito grande até de se reconhecer como pessoa, né? Até de se reconhecer como pessoa que merece amor, que merece respeito. Então ela mesma não se respeita, ela mesma não se reconhece. Aí tem uma questão de autoestima. Enfim, gente, é uma loucura. A cabeça da gente é muito maluca, assim, é riquíssimo, é lindíssimo, mas a gente realmente precisa ficar atento, né? Atentas, porque é um universo, né? E cada um tem o seu universo, né? E como eu falei para vocês, tudo isso é fluido, né? Então às vezes vem à tona uma coisa muito legal que eu até esqueci de falar na hora das terapias, né? Hoje em dia, de um tempo para cá, na verdade, mas hoje está mais forte ainda, se falando sobre a meditação, né? Então, assim, atenção plena, meditação, enfim, né? Respiração, todos esses exercícios. O que vai acontecer quando eu vou meditar? Primeiro que eu vou acalmar, né? Eu vou parar, na verdade, vou acalmar nada, porque quando a gente começa, não é assim, né? A gente vai sentar, por exemplo, um lugar confortável, com música ou não, e a gente vai ficar
prestando atenção na nossa respiração. Esse é um dos caminhos aí para meditação. Então eu vou prestar atenção no meu corpo, nas sensações, né? Se eu tô bem, se tem algum lugar que tem pressão, se não tem, como é que tá a minha respiração, se tem algum lugar dolorido, se tem algum incômodo, eu vou percebendo o meu corpo, a minha respiração e vou ficar focada nisso. E conforme eu vou treinando essa meditação, a cabeça ela vai continuando, né? Ela pensa, se eu tenho esse hábito, inclusive, né, de vir muito pensamento, de ser muito barulhenta, né, a cabeça, a gente vai precisar realmente insistir nesse treino para poder a cabeça ficar um pouco mais tranquila. Mas esses pensamentos todos que vão vindo, né, também é um treino e a meditação pode facilitar isso, é a gente olhar para o que vier, aceitar o que vier, acolher, né, o que vier e sem julgamento. Então esse é o desafio, porque quando eu faço isso comigo, eu tenho uma facilidade para fazer isso com as outras pessoas. Enquanto eu estou me julgando, enquanto eu estou não me respeitando, né, não me amando, eu tenho dificuldade de fazer isso com as outras pessoas, porque eu nem sei se eu sei amar alguém. Eu nem sei direito o que é respeito, eu nem sei direito o que é não julgamento. Então, a gente acaba fazendo isso com as outras pessoas. Então a meditação ela traz isso, né? Deixa eu ver aqui que tem gente que falou. Depressão, sim. Nossa, que difícil, né, Eliane? E aí, né, gente, é que tem um ver mais aqui. Ah, tá. Vai receber. Aí, Eliane, aí tem um. Na verdade, tem uma. Ainda tem isso, né? Assim, da vida, que a vida traz, assim, milhões de bombardeios, né? De questões, de ondas, que às vezes a gente coloca a cabeça para fora, vem outra, coloca a cabeça para. Não dá tempo nem de respirar, né? Então, muita coisa aglomerada, muita coisa junta. E aí realmente precisa se fortalecer, né? E muitas vezes, no seu caso, então, essa quantidade de coisas muito difíceis para lidar, o ideal é que tenha realmente um acompanhamento, né? Que possa aprender da melhor forma como lidar com essas questões e você se manter ainda fortalecida, sem deixar de olhar para a dor, sem deixar de viver o luto, né? Sem deixar de se indignar com algumas injustiças, né? Não é que a terapia vai tirar isso tudo. A gente só tem eu tenho uma terapeuta que, né, eu já fiz várias vezes, né? Psicólogo não tem jeito, tem que fazer mesmo, né? E eu particularmente gosto bastante desse processo, foram em diversos momentos diferentes, né? Então é bem interessante. E aí essa psicóloga falou uma coisa pra mim muito, né? Que eu falei, ai gente, socorro, né? A terapia não vai fazer com que você não bata mais a cabeça na parede. A terapia vai fazer com que ao invés de você bater 100 vezes, você bate 70, né? 80, 90. Falei, nossa, obrigada, né? Então é isso, assim. A gente vai ficar na vida, né? A gente tá na vida, a gente tá sujeito, né? Mas aí como é que a gente consegue lidar de uma forma que a gente não se arrase de repente, né? Não se destrua internamente, né? Com as coisas que vêm aí fora. Então, esse fortalecimento é um fortalecimento muito importante. E isso, às vezes, precisa de apoio de verdade, né? Porque sozinha a gente não dá conta. E eu acho que isso é importante também reconhecer, né? Que às vezes a gente, olha, é muita coisa, eu preciso de ajuda. Sozinha eu não tô conseguindo, né? E aí, quando a gente se coloca nessa busca, as coisas vão acontecendo e vocês sabem muito bem. Todo mundo aqui já tem uma certa idade para saber que quando a gente coloca energia em alguma coisa, se empenha, coloca aquilo como meta, vai atrás, movimenta, as coisas acontecem, né?
É isso, às vezes não necessariamente no nosso tempo, mas as coisas acontecem, né? Existe uma sabedoria, quem acredita, né, universal, então realmente, né, essa sabedoria sabe qual é o momento exato, né? Eu acho que é bem importante a gente lembrar disso. Mas te desejo muita força, viu, Eliane? Que você consiga fazer aí um caminho de muito cuidado consigo, de muito amor, de muito respeito, para você passar por essas fases todas que realmente não é fácil, né? Uma fase bem difícil, né? Enfim, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Ah, bom, eu acho que agora a gente pode falar dessa janela de Johari, né? Que é um esqueminha mesmo, né? Pena que tá aqui um rascunho. Ó, olha o rascunho. Entendeu? É isso aqui, ó, gente, né? Eu vou falar uma coisa péssima, que depois eu vou me xingar, mas sabe, eu tô parecendo né, aquela fichinha do Faustão, que eu acho que é só ele que se entende, isso aqui é a mesma coisa, né? Então é o seguinte, essa janela de Johari é mais ou menos assim, ó. A gente divide em quadrantes, né? São 4 aqui, quadrantes 4. E a gente tem 4 eus. Então o eu conhecido, o eu desconhecido, o eu cego, né? E o eu. Deixa eu só colocar aqui, ver qual que é o nome, porque tem dois, é o secreto. A gente tem, às vezes quando você vai pesquisar, tem a área pública e na verdade é o eu, né? É aberto, por exemplo. Então é isso. O que é o eu aberto? Que a gente até falou aqui, né? São aqueles 5%. Então aqueles 5% é conhecido por mim e conhecido pelo outro, né? Então é o que as pessoas sabem de nós, né? Tá ali, transparente, todo mundo vê, ok. Esse é o eu aberto, tá? Deixa eu ver só quem tá. Peraí, gente, que eu tô passando aqui. Acho que somos todos crianças em desenvolvimento. Olha, Gisele, somos. E que na verdade tem também eu acho que vocês já ouviram isso, que é muito lindo pra gente fazer todo um trabalho de curar essa criança, né, interior, que ela tá aí, viva, né? E que a gente, como adulto, tem obrigação, na verdade, de olhar para essa criança com muita amorosidade e acolher essa criança, né? Até mesmo de falar, olha, você não precisa mais lidar dessa forma ou se sentir dessa forma, porque hoje você tem condição, né, de resolver as suas questões, né, de buscar os seus objetivos, enfim, de saber do seu potencial. Então você não precisa ficar mais assim triste ou se sentindo dessa forma, né? Então a gente dá colo para essa criança, tá? Isso é fundamental, gente, só fundamental, né? É isso mesmo. Tá? Tem comentários mais para cima, eu tô vendo, deixa eu ver, peraí que eu chego lá. Aqui tem um comentário da Tati que eu não li. Gente do céu, eu vou precisar ver meu óculos, né? Ai, Deus, deixa eu ver. Tati. Mudo de minuto em minuto. Então, Tati, aí assim. É tão interessante, né? Porque às vezes ainda você até verbalizou, né? Eu tenho raiva, né? Você até verbalizou, você já até tá sabendo aí do que se trata, né? Então essa raiva, muito provavelmente, ela tem uma origem, né? Lá nos degraus de baixo, né? Ali nos 95%, não nos 5%, né? Então, assim, essa raiva, ela seria muito legal que você investigasse, né? O porquê que essa raiva, quando ela aparece, em quais momentos, se ela aparece muito, se ela aparece pouco, né? Então, assim, isso é muito importante, né? Então, assim, quando a gente tem. Vou até dar um exemplo de. A gente faz muito isso, viu? O ser humano é ótimo para fazer isso. Então, assim, eu acordei de manhã e, sei lá, tive um desentendimento aqui com o meu filho, né? Então, esse desentendimento, ele falou alguma coisa que ficou parado, não dava tempo de discutir tudo que tinha para discutir, porque tinha que sair correndo para o trabalho. No meio do caminho, né?
seja ônibus, transporte, metrô ou carro, qualquer coisa. Se um infeliz, né, fizer um movimento errado, ou passar na nossa frente, ou entrar numa rua sem dar seta, enfim, né? Ou o motorista do ônibus não para, qualquer coisa do gênero, a gente vai ter um acesso de raiva. Né? E esse acesso de raiva, ele é uma raiva também de um jeito muito raso, tá, gente? Só pra gente compreender, tá? Tô dando exemplos aqui, enfim, pra gente compreender, didáticos. Essa raiva aqui não é a raiva do motorista que não deu a seta, aquilo é uma chatice, né? Não causou nenhum transtorno, nem nada. Então, assim, essa quantidade, essa resposta raivosa, ela veio de uma situação que eu vivi na minha casa antes do trabalho e que eu não consegui botar pra fora nem falar o que eu deveria falar. Sabe aquela coisa que a gente ouve às vezes? E filho é ótimo pra fazer isso, né? Você ouve uma coisa e você fala, gente, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Até você processar, né, que você ouviu mesmo aquilo, às vezes você não consegue nem responder, né? Então, assim, essa raiva era uma raiva para aquele filho naquele momento, né? E uma raiva bem expressa no momento certo para a pessoa certa, ok, né? Tudo bem. A gente está passível, né? Ninguém vai, né, exigir de 100% dos seres humanos que sejam todos monges, né? E Madre Teresa. Não dá, né? Então vai ter uma hora que vai explodir mesmo. E o grande ideal é que a gente consiga explodir, né? Com a pessoa que causou essa raiva, não ficar desviando esta raiva. E às vezes também, pelo meu, aí a gente vai juntar tudo pelo meu aprendizado, né, aprendizado da família, tudo que aquilo fala, porque é família, porque é filho, porque é sagrado, porque não sei o quê, porque a gente tem que aguentar, porque mãe ia padecer no paraíso, aquele monte de vozes, né, me impedem de sentir raiva daquela criatura que foi extremamente mal criada naquele momento, né, que me deu uma resposta atravessada, que me apontou o dedo, foi injusto, né, alguma coisa assim. Então a gente nem tem essa condição de sentir essa raiva, né? E aí a gente faz o quê? A raiva tá lá, a gente só está negando essa raiva. Ela foi para um outro lugar, né? Ficou escondidinha ali e na primeira oportunidade a gente desce a lenha, né? Tem um acesso de raiva no metrô, um acesso de raiva no trânsito, enfim. E a gente vê isso acontecer, né? Só que no dia a dia, na correria, cada um, né? O famoso cada um fazendo o seu, né? Como é que a gente vai parar pra pessoa falar, olha, você quer conversar, né? Normalmente o outro tem uma reação, né? Que não é uma reação muita, né? 99% das vezes não é uma reação de acolhimento, é uma reação de reação mesmo, de reatividade, né? Então vai responder à altura, vai, né, xingar também. Enfim, e como é que a gente chega nesse trabalho? Me fala, né? Qual é a condição que a gente chega nesse trabalho? Já, né? Se a gente pudesse, dava meia volta e falava, bom, eu vou ficar em casa para esperar isso passar porque tá difícil, né? Então eu acho que é isso, né? Assim, é assim que a gente vai compreendendo como é que as coisas dentro de nós vão acontecendo e se esses acessos de raiva, se a gente tem muitos acessos de raiva e não necessariamente com a pessoa que precisaria ouvir ou receber aquele acesso de raiva, a gente precisa investigar. E aí, de novo, a gente consegue investigar sozinha. Ok, a gente dá conta. Se a gente chegar à conclusão que não consegue investigar sozinha, que está muito dolorido, que a gente para num determinado, né, ponto, dali não avança, aí a gente realmente busca uma ajuda, né? Que eu acho que é muito bacana isso, né? E até perceber que a gente precisa de ajuda é muita coragem, né? Fazer isso. Então eu não sei se eu respondi, tá, Tati? Ou se eu fiz um comentário aí que de repente tenha sido ok pra você. Você me fala, tá? É... Isso, é isso aí. É isso aí.
Pois é, Gi. A gente muitas vezes percebe, né, que aquele pai, que aquela mãe, que aquela avó, que aquela tia, que aquele irmão, que, né, é gente, né? Nossa, essa galera toda é gente. Nossa, essa galera toda aí tem as suas fragilidades, tem a sua, né, os seus próprios traumas, os seus próprios medos, né, os seus 95 que estão lá, né? Nos degraus ali abaixo, no inconsciente, enfim, né? E quando a gente consegue perceber isso, aí a gente consegue, eu acho que equalizar mesmo as relações, né? A gente para às vezes de exigir do outro ou dos outros coisas que às vezes os outros não conseguem dar, não porque não querem, mas porque não conseguem de verdade, né? Então a gente consegue olhar esse outro como um ser humano, como realmente é, né? E eu acho que isso é a grande dificuldade, talvez, dos relacionamentos, né? A gente enxergar o outro como é. Filho é uma coisa bem complicada também, né? A partir do momento que cortou o cordão umbilical, aquele ser humano, ele é outro ser humano, né? Então, até a página 2 a gente consegue conter, orientar, né? Consegue te ouvir, faz o que você tem expectativa, enfim, né? A gente consegue ali ir moldando, talvez seja essa palavra. Dependendo da idade, ali, a hora que chega numa idade, dá, né? Ou entra os hormônios, inclusive, né? E aí essa criança que você conhecia até ontem se transforma numa pessoa que você precisa conhecer novamente, né? Assim como as relações. Eu estou dando exemplo aqui, por exemplo, de uma criança, né? Que entrou na adolescência, mas a gente também tem que imaginar que, por exemplo, quando nasce uma criança, nasce um pai, nasce uma mãe, nasce uma avó, nasce, né? E não adianta falar, mas esse aqui é o quinto filho, né? Então, mas é uma criança diferente, né? Se for uma criança exatamente igual, a gente está falando de um clone, nem isso, talvez, né? Do que a gente está falando? Se é um outro ser humano, é outro pai, é outra mãe, né? Então, assim, os meus filhos até falavam, um exemplo pessoal, né? Ah, porque você trata a gente diferente. Aí eu falei, eu trato vocês diferente, não de justiça, nada disso, mas o tratamento. Por que eu trato diferente? Porque vocês são diferentes, né? Vocês querem que eu trate todo mundo igual? Então a gente faz aqui a somatória das idades, divide por 3, então todo mundo vai ter o mesmo tratamento. Estavam falando disso, né? Um pode sair, outro não pode. Então a gente faz isso, a gente divide, nivela e todo mundo vai fazer a mesma coisa. É isso que vocês querem? Aí eles pararam pra pensar, não. Então é isso, né? Então não dá pra tratar filho igual, não dá pra amar igual, não dá. Isso é impossível. É um outro ser humano, né? Inclusive mexe com a gente de uma forma diferente, né? Traz questões, né? Assim, às vezes provoca comportamentos e reflexões que talvez o outro não, né? Então é isso, cada um tem um jeito, cada um tem o seu, né, o seu universo aí e traz, né, e coloca isso no dia a dia. Então não dá, gente, pra tratar as pessoas iguais. Deixa eu ver se eu li tudo. Gente, ó, eu vou ser muito sincera. Eu vou ter que repensar esse cenário aqui pra colocar alguma coisa talvez escura aqui atrás, porque eu tô com bastante dificuldade de ler o que tá falando aqui, o que vocês estão escrevendo, tá? Se eu deixei alguém aí sem resposta, por favor, ó, esse daqui a Gisele falou, né, da avó. A Ieda falou do compartilhamento, ok. Aqui a Eliane, né, que eu respondi. Tá, então aqui, a raiva tem a ver com reagir ao invés de agir com relação aos acontecimentos da vida. Então, assim, a gente tem alguns comportamentos, né, que, por exemplo, são muito mal falados, né? Então, assim, você dizer que tem raiva, meu Deus do céu, como você tem raiva, né? Você não pode ter raiva. Então, assim, é claro que acontece alguma coisa conosco, a gente tem um acesso de raiva. De manhã, à tarde, à noite, todo dia, 365 dias no ano, alguma coisa tá muito errada, né? Por que eu tô raivoso o tempo todo, né? Da onde vem essa raiva? Eu tô com raiva realmente do quê, né? E lá no fundo, às vezes a gente sabe
e lá no fundo às vezes a gente não sabe, vai precisar investigar, né? Mas é isso, assim, a raiva ela precisa ser expressa, né? Mas de preferência, não, a raiva, o que eu tô dizendo, gente, acesso de raiva, alguma coisa assim, lógico que eu não tô falando de violência, né? Porque senão fala, é adepta à violência, então eu tô com raiva, vou lá e, né, cometo uma loucura, não é isso que eu tô falando, né? Esse acesso de raiva, né, da gente ficar vermelho, da gente ser mais incisivo, às vezes falar palavras mais duras, ou a gente elevar o tom de voz. Então essa raiva, né, a postura toda, né, de raiva mesmo, de preferência, né, que ela seja em momentos muito específicos, que realmente seja coerente, digamos assim, com aquela ação que esteja acontecendo ou que aconteceu e com aquela pessoa que provocou, né? Então, às vezes assim, eu não vou poder, de repente, ter um acesso de raiva com o meu chefe. Aí entra o instinto de preservação, né? Então, assim, só se a coisa tiver chegado no nível, né? Que a gente já viu, inclusive, gente que quebra com. Tinha aqueles videozinhos, né? O pessoal pega lá uma cadeira, quebra o escritório todo e tal. Então, assim. A gente sabe o quanto isso é prejudicial, né? Às vezes é um acesso de raiva que na hora dá um alívio, é maravilhoso, mas que 3 minutos depois você cai em si e fala o que é que eu fiz, né? O que é que eu falei. Então, às vezes, também reconhecer que está no momento de raiva, que está no momento de cólera ali, de raciocínio zero, melhor coisa do mundo é se afastar, é respirar, né? É ficar longe um pouco até voltar à razão, porque senão a gente faz uma loucura e às vezes se prejudica de verdade, né? Então é isso. Então não dá pra falar pro chefe, então mas eu preciso trabalhar isso, né? O que que eu posso, o que que eu tenho? Tô falando do chefe porque tem muita gente que tem, né? Quem nunca, né? Quis esganar um chefe na vida, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar com o que a gente tem em mãos. E o que a gente tem em mãos é nosso. A gente não tem o porquê que o chefe é grosso, ou é autoritário, ou não é compreensivo. A gente não consegue atuar ali, né? A gente consegue atuar aqui. Então, como sabendo que essa pessoa é desse jeito, lida com as coisas dessa forma, e também compreendendo um pouquinho mais que essa pessoa tem a sua cerca, né? As suas questões internas, os seus medos, né? Então muita gente coloca uma coisa autoritária, né? Um distanciamento, porque a aproximação é apavorante, né? Então tem gente que não diz eu te amo, que não dá abraço, né? A pessoa fica dura, entendeu? Você vai lá abraçar, faz um abraço mais empolgado, mais carinhoso, a pessoa fica dura, né? Vai dar um beijo, a pessoa tem dificuldade de receber afeto, né? Isso é delícia, gente. É uma maravilha, a pessoa tá ótima, né? Então, assim, alguma questão existe nessa pessoa para ela colocar essa barreira, esse distanciamento, que é aquela cerca lá que a gente comentou lá atrás. Não sei porque essa cerca tá lá, né? Às vezes nem a pessoa sabe, mas ela está lá. Então, quando a gente tem esse conhecimento, aí a gente fica com uma questão muito mais tranquila para nós, que fala, isso é dele, não é meu, não é pessoal, e eu lido com o que eu posso. Como eu posso lidar com essa pessoa de uma forma que eu não me prejudique, que eu não sinta raiva o tempo todo, né? Que eu não faça mal a mim mesmo, né? Dessas emoções de ficar remoendo, etc. Não sei, gente, me fala aí, tá? As crianças, ok. Eu vi da Tati. Deixa eu ver aqui. Eu preciso de um clone. Ai, Jesus. Muito bem. Deixa eu ver o que mais. Deixei uma pergunta. 2 minutos? Nossa! Situações. Espera aí, deixa eu ver. Gi, Tati, deixei uma pergunta mais acima. Coloquei situações. Ô, Gi, eu já respondi? Me fala.
Oi, Aldina, tudo bem? Posso tirar o doutora? Ah, ok, Tati, obrigada. A minha pergunta ficou lá em cima. Que pergunta que foi, Gi? Faz de novo, Gi, ajuda aí. Conta pra mim, que pergunta é essa que eu passei, meu Deus do céu. Peraí. Ah, tá, não, esse aqui é de compartilhamento. Deixa eu ver. Então tá. Gi, eu não te respondi, é isso? Peraí, deixa eu achar você. Ah, mais do que eu acho, preciso de um clone. Peraí. Acho que somos todos podendo, isso eu já falei pra você, mas não é a sua pergunta, né? Eu acho que não é. Tá, tá. Eu acho que eu falei tudo aqui, gente. Qualquer coisa, Gi, depois você me dá um puxão de orelha, tá bom? Mas é isso, gente. Assim, nem vai dar pra falar da janela de Johari, mas se alguém ficou ali interessado, é um esqueminha bem tranquilo que a gente acha no Google. E Johari é Johari. Johari, né? Com H, Johari. Então é bem legal. Aí tem lá o quadrante, a divisão, né? E aí uma outra oportunidade a gente fala disso porque é legal até aprofundar um pouquinho, falar sobre isso. Tem umas coisas muito interessantes aí de relações dessa janela, né? Desses quadrantes aí. São coisas muito interessantes, como é que eles se movimentam também. É bem didático, é bem bacana, tá bom? Gente, é isso. Eu espero, assim, do fundo do coração, que eu possa ter deixado vocês, assim, um pouquinho mais amorosos, principalmente com vocês mesmos, né? Que vocês tenham compreendido um pouco, assim, como é que a gente funciona, né? Cada um aí no seu momento, né? Na sua situação, mas que a gente possa usar esse conhecimento para melhorar as nossas relações, né? Para a gente ficar melhor, para a gente ter aumentar o nosso bem-estar, né? As nossas emoções positivas, né? Aumentar a nossa vibração. E a empatia, ela dá essa tranquilidade mesmo, né? Quando a gente enxerga o outro do jeito que o outro não como fazendo mal para mim, né? Não como levando as coisas pro pessoal. Quando eu consigo, acho que é essa separação mesmo, né? Desvincular o outro do meu olhar único, exclusivo, né? Eu consigo ficar melhor, né? Eu acho que a gente dá uma chance para esse outro também, né? No sentido de que a gente não sabe que cercas que tem e por que estão lá, né? E a gente também dá um ufa para nós, sabe? A gente relaxa um pouco. Eu acho que é bem isso, né? Então, assim, o outro é o outro, faz o que pode e ok. E lógico que tem questões muito doloridas, muito profundas, né? Não vou nem entrar no caso, né? A gente fala aí de perdão, uma série de coisas, mas isso tudo é no nosso tempo, né? Também do jeito que a gente pode. E também, assim, às vezes a gente quer derrubar todas a cerca inteira de uma vez só e deixar o terreno ali aberto. E às vezes a gente não tem condição de fazer isso. Isso é muito arriscado, muito perigoso. Para nossa estrutura psíquica mesmo, né? Para a gente não surtar, não fragmentar. Então a gente vai tirando um pauzinho de cada vez, né? No nosso tempo, com respeito a esse tempo, com amor a esse processo, né? Eu acho que é isso. Certo? Qualquer coisa, eu estou à disposição. A Gi sempre coloca aí o contato, tá, gente? Por favor, fiquem à vontade e a gente vai conversando, tá? Deixa eu ver aqui embaixo, que aí eu já subi tudo. Ok, obrigada, boa noite para você também. Obrigada, Deus nos abençoe, Márcia, todos nós. Boa noite, Gi. Ah, tá. Ah, ok. Ah, entendi.
Não, não tá surtando. Mas aí, Gi, é assim, olha, a gente pode até conversar bastante sobre isso, né, num outro momento. Eu posso até fazer, né, uma live 2, né? E a gente pode. Tudo bem? O que você acha da gente resgatar essa pergunta, né? Deixar essa perguntinha aqui, porque eu gostaria de falar, né? Me estender um pouco mais, e como não vai dar hoje, a gente deixa aí para semana que vem. Porque eu vou te dizer uma coisa assim, não é assim, nas relações você tá olhando a raiva, que é como você reage, como bate em você, né? Mas, por exemplo, é obrigação do outro, né? Então, assim, como é que fica, né, esse outro? Que tipo de relação que eu tenho? Que confiança que eu tenho nessa parceria, né? Enfim, que tipo de acordos que eu posso fazer? Né? Então eu acho que é bem isso, para você de repente tirar a responsabilidade, né, de cima de você, e aí distribuir essa responsabilidade numa equipe, por exemplo, tá? Não sei aí do que exatamente você está falando, mas eu estou imaginando isso, né? Então, e são acordos, né? Se é adulto, aí principalmente, né? Na verdade, sempre, criança, adulto e tal. Esses acordos precisam estar muito bem explícitos, precisa ser acordado, né? Todo mundo ali. Fazer sentido para todo mundo, né? Eu acho que é isso. E aí, às vezes, vai precisar relembrar, né? Não vai ter muito jeito. Mas esse momento de relembrar, olha, gente, a gente tem um acordo, não está sendo cumprido, lembra, né? Vamos lá, né? E aí, de repente, isso vai ser uma coisa mais branda para você, né? Não vai vir com essa carga emocional de raiva, por exemplo, né? Então eu acho que é isso. Então explicar 1000 vezes. Então assim, que tipo de relação com essa outra pessoa? Essa pessoa é insegura, né? Não enfim, eu acho que vale essas observações, né? Por que será que eu estou explicando 1000 vezes? Será que essa pessoa entendeu de verdade? Será que eu posso falar de outra forma, né? Enfim, também tudo isso para que você possa se proteger minimamente, né? Porque senão essa coisa também da raiva, em muitos momentos a gente judia do nosso corpo, né? A gente faz. Ele cansa, inclusive, né? Vem um cansaço mesmo, né? A explosão da raiva, ou o sentimento da raiva, ele não é uma coisa confortável, né? Ele é confortável quando acaba, que você explodiu, né? E às vezes 2 segundos depois você já se arrependeu, né? Então, assim, todo o conjunto, ele não causa um conforto, né? Então, quando a gente pode minimizar essas raivas, né? É importante para nós. Então, eu acho que é isso, tá? Eu não sei se eu consegui te responder assim tão rapidinho, mas é isso. Pois é, Márcia. Às vezes dá mesmo, né? Ai, meu Deus. Muito bem, live 2. Olha, eu não sei também se você vai precisar registrar em cartório, né? Mas de repente deixar escrito, todo mundo, né? Sei lá, pensar alguma coisa bacana que faça sentido para as pessoas, né? E relembrar. Sabe o que eu fico pensando, assim? Que é mais ou menos como os grupos, né? De WhatsApp, os grupos no Face. Vez ou outra, os administradores não tem que colocar lá a regra, não tem que dar um puxão de orelha, é a mesma coisa, né? Então, quando a gente lida com gente, é um pouquinho mais difícil, entendeu? Então, de vez em quando vai precisar reforçar, né, esses acordos, essas regras. Respira, minha filha, não tem jeito, né? É isso aí. Muito bem, gente. Tá. Não, então não explode. Então, assim, faz, né, dá uma respirada mesmo e, sei lá, às vezes uma aula de boxe é excelente, uma natação é muito bom, né? Mas brincadeiras à parte, precisa ver assim, como eu enxergo isso, né, daqui, ó, de longe, né, não envolvida. Como é que alguém de longe enxergaria essas questões e quais alternativas que eu posso usar
para que a comunicação fique mais clara, para que as pessoas cumpram com a sua, né, com as suas tarefas, enfim, com as suas obrigações aí como você colocou, né? E aí eu acho que você também consegue ter um ufa, sabe? Se proteger um pouquinho mais, né? Maravilha. Então tá bom, gente. Bom, Gi, então depois você me conta mesmo que o buraco deve ser mais embaixo, né? Às vezes pode ser um problema cognitivo, ora bolas, a pessoa não entende de verdade, né? E a gente tá julgando a pessoa, oh meu Deus. Mas é isso, tá? Obrigada, obrigada por vocês estarem aí, né? Foi bem gostoso e a gente vai se falando. E aí, de novo, tá? Sugestões de temas, muito bem-vindo, tá bom? Beijo pra vocês, gente. Ah, bom feriado. Beijo.